Pessoal, estamos de volta, continuar a nossa aulinha de atrito aqui, tá? Nós estamos vendo aí, aprofundando superficialmente, se é que dá para entender, né? A gente está aprofundando, mas aprofundando de forma um pouco mais superficial, assim, mas a gente está falando de coisas bem relevantes sobre força de atrito, tá? Então eu acho importante também você saber um pouco de teoria, não adianta ficar fazendo continha de força de atrito, fazer continha de força de atrito, se tu não sabe, né, a real importância das forças de atrito, né? Como que elas atuam, qual a importância, qual é a vantagem e desvantagem das forças de atrito. Então uma força importante que é uma força que está no teu dia a dia, uma força que permite que você consiga ficar de pé, né, consiga fazer as coisas. Outra coisa interessante também, né, acabei de ficar esquecendo de detalhar, as nossas mãos, por exemplo, né, elas são projetadas para segurar as coisas. Então, para que serve as impressões digitais? Você sabe que o teu dedo tem impressão digital. A impressão digital não serve para quando você fazer uma cagada, você ir lá na delegacia, botar, né, os dedos na almofada, né, e botar suas digitais lá, né, para abertura de inquérito, tá? Essas ranhuras digitais, que a gente chama de impressões digitais, elas servem para facilitar, para aumentar o atrito, né? Se tu passar os dedos, né, um com o outro bem devagarinho na tua mão, assim, bem suave, tu consegue até sentir, né, as tuas impressões digitais, tá? Então, a impressão digital serve para te facilitar, segurar as coisas, né? Serve para aumentar o atrito entre os teus dedos e as coisas, os objetos que está segurando. Então, por exemplo, eu estou segurando aqui um objeto, tá? Se eu não houvesse, se tivesse algum problema, alguma lesão na pele, eu não tivesse impressões digitais, eu conseguiria segurar a caneta, conseguiria sem problema, tá? Porque, como eu disse, eu não consigo eliminar o atrito, não é porque eu não teria digitais, né? Impressões digitais que tudo escorregaria da tua mão, não, o atrito sempre vai existir. Mas as impressões digitais ajudam muito, né? Ela aumenta bastante a força de atrito, tanto consegue, né, segurar os objetos com as pontinhas do dedo com bastante facilidade, né? Não precisa apertar nada, bem suave tu já consegue segurar qualquer coisa, né? Porque tem ali, né, tem as tuas impressões digitais na ponta dos teus dedos, né, girando atrito entre a superfície da caneta e, né, as pontas dos meus dedos, por exemplo, aqui. Então eu consigo segurar, né, as coisas com muita facilidade. Tá? É uma adaptação fisiológica que nós temos nas pontas, né, nas mãos e, né, na superfície dos nossos dedos para facilitar, né, para aumentar o atrito, né, visto que a gente utiliza, né, as nossas mãos para segurar, né, os objetos. Tá? Nós temos outras forças de atrito também, além dessas que nós vamos estudar mais em detalhe, que a gente está estudando, né, estamos levando em consideração apenas o atrito de contato, de arrastamento. Então eu vou ter atrito quando eu tenho arrastamento, quando eu estou arrastando duas superfícies, né? Quando eu estou arrastando uma superfície na outra e tem movimento, eu tenho um atrito chamado dinâmico. E quando eu tenho contato de uma superfície com a outra e o sistema está em repouso, mas o atrito existe, eu chamo de atrito estático. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouco que existem dois tipos, o dinâmico e o estático. O atrito desses que existe entre superfícies que estão em movimento uma em relação à outra, e o atrito que existe entre duas superfícies que estão em repouso uma sobre a outra, mas esse atrito aparece quando existe uma força já tentando colocar uma das superfícies em movimento. Tá? Então, apesar do nosso foco ser atrito em superfícies sólidas, né, nós podemos ter o atrito hidrodinâmico, por exemplo. O atrito hidrodinâmico é o atrito, por exemplo, entre uma superfície sólida e um fluido, como água. Né? Por exemplo, a quilha de um barco, o bico de um barco, né? Eu nunca sei se é a proa ou a propa, né? Quando está indo para frente, né, nós temos ali o atrito com a água. Tá? Por exemplo, se tu pegar um barco, pessoal, né, pega um barquinho em superfície bem lisinha, pega um barquinho, um caiaque, bota uma lagoinha com a aguinha bem parada, tu dá uma empurradinha nesse caiaque, né? Vamos supor, tenta imaginar o experimento. Pega um caiaque novinho, bem lisinho, né, de fibra ali, bem lisinho, todo pintadinho, e bota o caiaque numa lagoa, na aguinha bem tranquila, e dá um empurrão nesse caiaque, sem ninguém dentro, dá um empurrão. Ele vai longe? Ele vai se deslocar pela água, só que tem uma hora que ele vai parar. Esse atrito da dúvida é o que? É o atrito do casco do caiaque com a água e do casco do caiaque, da superfície externa do caiaque, da superfície que não está, né, imersa com o ar. Tá? Então a gente chama isso de atrito hidrodinâmico. Pode ser inclusive água com água, também pode gerar atrito. Tá? Água com água pode gerar atrito? Pode.
né? Nos oceanos a gente tem correntes marítimas ali, que eu tenho corrente marítima de água fria ou de água quente, uma embaixo da outra, e isso gera, né, variação de temperatura. Tá? Então nós podemos ter atrito hidrodinâmico sólido, fluido, fluido, fluido. E depois nós temos o atrito aerodinâmico, também é um atrito de fluido, né? Então quando eu tenho, por exemplo, as asas de um avião, né, eu tenho lá o arraste aerodinâmico, o efeito Alf, que faz o efeito de sustentação da aeronave, né, se deve em parte também com o atrito, né? Tem ali a diferença de pressão baixa acima da asa, né? Mas, por exemplo, o atrito que uma aeronave experimenta com relação ao ar é um atrito aerodinâmico. Graças ao atrito aerodinâmico também que um avião consegue levar só o voo, consegue permanecer no ar, tá? Se não houvesse, né, não teria como, tá? Por exemplo, se uma hélice de um avião não rodasse, não jogasse ar para trás, o avião, por reação, por terceira lei de Newton, não iria para frente. Então, quando uma hélice de um avião está girando, pega um avião monomotor lá, quando a hélice de um avião está girando, né, as pás jogam, devido ao atrito, elas jogam o ar para trás e o ar joga, né, a hélice do avião para frente e o avião com tudo vai para frente. Tá, então nós temos aí a terceira lei de Newton. Tá, pessoal? Então nós temos o atrito entre superfícies sólidas e fluidos gasosos ou líquidos, atrito entre gases, atrito entre líquidos e por aí vai. Tá? Só que o tratamento matemático desses tipos de atrito é mais complicado. Tá? Então já entra aí na fluidodinâmica, né? Então já é um pouco mais complexa a coisa, já é mais para engenharia. O nosso atrito é um atrito entre superfícies sólidas que é mais fácil de mensurar. Beleza? Também aqui ó, atrito entre superfícies líquidas e gasosas, né? O vento quando bate na água gera onda, então existe um atrito ali, né, entre a massa de ar e a água, tá? Tudo isso. Então você vê a importância do atrito para tudo, né? Nas forças de atrito aí, né? O efeito de atrito, né, está presente em tudo quanto é fenômeno do teu redor. Por isso que a gente estuda as forças de atrito, tá? A parte mais amada, a parte mais esperada, mais desejada por vocês, né? A parte assim que o aluno está falando, graças a Deus, chegou, é o cálculo da força de atrito, tá? Então, como é que nós calculamos força de atrito? Pessoal, força de atrito a gente representa por FAT, conhecido como FAT. A gente chama de FAT, mas FAT, força de atrito. Assim como nós temos o FG, que é a força gravitacional, Fn, força normal, né? A gente tem o FAT, que é a força de atrito. Tá? E cálculo de força de atrito depende de dois fatores. FAT igual μ Fn. O que é esse μ, pessoal? O μ a gente chama coeficiente de atrito. Então, olha só, a força de atrito está ligado, a força de atrito está relacionada a duas coisas, tá? O coeficiente de atrito e a força normal. Força normal. Já vou explicar por que é força normal e não apenas o peso. Imagina uma caixa sobre uma superfície. Uma caixa grande, volumosa, com bastante massa, sobre uma superfície. O roupeiro, imagina aí um roupeiro cheio. Né? Tu quer arrastar um roupeiro num piso. O piso tem, né, que dê para arrastar um roupeiro no piso. Imagine isso. Eu quero arrastar um roupeiro cheio no piso. Duas coisas estão dificultando eu arrastar esse roupeiro neste piso. Primeiro, o peso desse roupeiro. Quanto mais pesado vai o roupeiro, mais difícil eu arrastar. Ou o grau de aspereza. Quanto mais áspero o piso, mais difícil é de arrastar. Aí o que eu posso fazer para diminuir o atrito e arrastar esse roupeiro, pessoal? Ou eu faço um polimento no piso, né? Vou lá, né? Pego uma lixinha e fico lixando o piso, né? Por onde o roupeiro vai passar, né? Ou eu diminuo o peso do roupeiro, ou seja, eu vou esvaziar esse roupeiro. Ou eu esvaziando o roupeiro, ou eu fazendo o polimento da superfície por onde o roupeiro vai passar, eu estou diminuindo o atrito, tá? Por que na verdade a gente não usa o peso, a gente usa a força normal? O que é força normal, pessoal? Força normal é a soma de todas as forças que comprimem a superfície.
Então, quando um corpo está sobre a superfície, ele está comprimindo a superfície. E quanto mais a superfície for comprimida pelo peso, mais aquelas ranhuras, lembra lá aquelas irregularidades da superfície, mais elas se encaixam e mais difícil fica se mover, tá? Então, quando o corpo muito pesado está sobre a superfície, o peso, qual é a ação do peso sobre a força da superfície? O peso está comprimindo as duas superfícies, está fazendo que as duas superfícies se encaixem mais, né? Tem duas superfícies dentadas, né? Pouco peso, muito peso, elas se encaixam. Então, né, o corpo, quando ele aperta muito a superfície, né, ele aumenta o atrito, tá? E por que quando eu calculo a força de atrito depende da força normal, não apenas do corpo? Porque é o peso do corpo, né? Se, por exemplo, tu quer empurrar um roupeiro muito pesado, tem o peso do roupeiro. Mas se eu botar algo em cima mais do roupeiro, fica mais difícil ainda, porque eu aumento a pressão sobre a superfície. Então a força normal vai me dar a força com que o corpo pressiona a superfície, que vai depender do peso dele, o que tem dentro dele, o que tem em cima dele, por aí vai. Tenta entender isso, é importante, tá? E o que é o Mi? O Mi é o chamado coeficiente de atrito. O Mi é obtido experimentalmente. O Mi é o que vai dizer se a superfície é muito lisa ou ela é muito áspera. E o Mi vai ser sempre, né? Esse Mi aqui, que eu chamo de coeficiente de atrito, vai ser sempre entre 0 e 1. Tá? 0 e 1. O 0, né, é intervalo, pessoal, intervalo aberto, tá? O 0 não existe, coeficiente 0 seria atrito 0, então não temos coeficiente 0. Né? E o 1 seria o coeficiente, né? Seria eu não conseguir deslocar o corpo em hipótese alguma. Tá? Então fica um valor ali entre 0 e 1, intervalo aberto. Tá? Então a fórmula da força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes força normal. Então o Mi, coeficiente de atrito, relacionado ao grau de rugosidade da superfície. Então o Mi está relacionado à aspereza da superfície. Quanto mais áspera uma superfície, maior o coeficiente de atrito. Tá? E o Fn está ligado à força normal. Né? Força normal é a força com que a superfície, né, quando uma superfície comprime a outra. Se eu tenho um fundo de uma caixa muito pesado, ela vai comprimir muito a superfície. Comprimir demais a superfície, aquelas irregularidades se encaixam mais e fica mais difícil elas uma passar pela outra, tá? Então por isso que no modo geral o peso de um corpo aumenta o atrito. É mais pesado você arrastar, né? É mais difícil você arrastar corpos pesados, porque o peso está comprimindo demais a superfície e os atritos, né, as ranhuras ali, as irregularidades da superfície estão, né, estão num contato muito maior. Isso dificulta o movimento, tá? Eu tenho dois tipos de atrito, pessoal. Eu tenho a força de atrito estático, tá? Força de atrito estático que eu chamo de FATE, e força de atrito cinético. Essa força de atrito estático é quando o corpo está parado. Por exemplo, se eu tenho um roupeiro muito pesado que eu quero arrastar por um piso, não é só colocando a mão nesse roupeiro que eu vou botar ele em movimento. Eu preciso aplicar uma grande força, tá? À medida que eu vou aumentando a força, o sistema ainda está em repouso, o roupeiro está parado. Mas à medida que eu vou aumentando a força, vai aumentando a força de quem também? Do atrito, do tipo... Desculpa, eu não tenho alergia aqui, agora estou me coçando. Do tipo estático, tá? Então, quando tem os duas superfícies estão em repouso, não estão arrastando uma sobre a outra, eu tenho atrito estático, tá? Tem um atrito estático. E quando eu tenho duas superfícies, uma arrastando sobre a outra, eu tenho movimento relativo entre as duas superfícies, eu vou ter o atrito dinâmico. Então, quando não tem movimento, quando uma superfície não se mexe em relação à outra, atrito estático. Quando eu tenho um arrastamento relativo, quando uma superfície desliza sobre a outra, eu tenho um atrito cinético. E outra coisa, o atrito estático é sempre maior que o cinético. Então nós temos essa relaçãozinha aqui importante. Força de atrito estático é maior que a força de atrito cinético. Coeficiente de atrito estático maior que o coeficiente de atrito cinético. Aqui pode ser cinético ou dinâmico, pode ser o μc ou μd, tá? Imagina o seguinte, vamos exemplificar. Imagina um carro muito pesado, né? Imagina um carro pesado, está enguiçado, desgraçado, o carro está enguiçado. Só que o freio de mão não está puxado, ele tem
consegue ser movimentado. Tudo, né? Te chamaram para empurrar esse carro. O carro tá cheio, o carro tá pesado, tá cheio de coisa dentro, né? Mas ele tá enguiçado, é carro antigo, tem que embalar, tem que alguém empurrar e embalar, tá? Tu vai lá sozinho empurrar esse carro, tu consegue? Não consegue, porque a força de atrito estático está sendo maior do que a força que tu está aplicando para empurrar. Aí tu chama outro colega teu, os dois estão lá, né, se esgoelando na traseira do carro, empurrando o carro para tentar fazer ele andar, nada. Por quê? Porque a força que vocês dois estão aplicando ainda é menor do que a força que mantém o carro parado, ou seja, que a força de atrito estático. Aí tu chama o Joãozinho lá, né, aquele que faz lá academia, né, mais musculoso, assim, mais forte, e o carro começa a andar. Ou seja, vocês conseguem empurrar o veículo. Por que isso aconteceu? Porque agora a força que foi aplicada para empurrar esse carro é maior do que a força de atrito estático. E tá os três embalando. Mas quando tá embalado, pessoal, o que acontece? Pode sair um, pode sair dois, tu vai conseguir ficar sozinho empurrando. Ou seja, quando o carro está em movimento, o atrito que está atuando lá nos rolamentos agora, né, é cinético. E o atrito cinético é maior que estático. Ou seja, é preciso grande força para começar o movimento. Mas depois que o movimento começa, essa força pode diminuir. Tá? Por quê? Porque a força de atrito estático é maior que o dinâmico, maior que o cinético. Rompeu a força de atrito estático, tem o atrito cinético, que é menor. Então tu precisa de uma força motriz, uma força de empurrar menor. Tá? Então aquele ditado, difícil é botar em movimento. Depois que embalou, meu filho, vai que é uma beleza. Tá? Então lembra lá, a força de atrito estático é sempre maior que a força de dinâmico. Ou seja, botar em movimento é mais difícil do que manter o movimento. Joia? Pessoal, cálculo de força de atrito, vamos lá, um exemplo da pessoa. Eu estou fazendo apenas um exemplo. Depois vocês podem me solicitar mais aí durante a semana. No decorrer da realização dos exercícios, vocês podem me solicitar mais. Inclusive, eu vou deixar um como desafio. Vou deixar um exercício como um desafio para vocês. Quero ver quem é que é bom para resolver, quem que é um ninja. Se tu resolver aquele exercício que eu vou te indicar, já passou no vestibular, já matou o conteúdo de mecânica, tá? Então vamos lá, vamos tratar primeiro aqui, né, do cálculo de força de atrito, depois a gente volta lá nas atividades, beleza? Pessoal, olha aqui, eu determine o maior valor de F para que a caixa permaneça em equilíbrio estático, permanente parada. Considere G M igual a 10 kg, G 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito estático 0,6. Muitas vezes eu vou botar só Mi, tá? Não vou dizer se é estático, ou seja, não estressa com esse estático dinâmico. Lê o contexto ali, se vai movimentar, se não vai, tá? Então olha só, pessoal, essa caixa está parada. Eu aplico uma força muito pequena. Eu estou supondo que essa força muito pequena não vai movimentar o bloco. Eu começo a aumentar essa força, aumentar. O bloco ainda está parado. Vai chegar uma hora que eu vou aplicar uma força tal que vai se igualar a de atrito, tá? Ou seja, eu vou chegar numa força maior onde eu ainda vou ter o repouso. Digamos que eu aplique 10, digamos que a força de atrito, deixa eu explicar esse exercício aqui. Digamos que existe uma força de atrito para cá, pessoal, uma FAT de 10 newtons. Tem uma FAT de 10 newtons aqui, ó. Uma FAT de 10 newtons. Eu aplico uma força de 2 newtons. Vou colocar em movimento? Não, porque a força que mantém parado, a força de atrito estático é de 10. Se a força que quer movimentar é 2, então não vai conseguir romper esta força aqui. Tá? Agora, né, eu vou lá e boto uma força de 9 newtons, 9. Mas lembra que a força de atrito, aqui é a força que vai movimentar, o F movimenta. E esse F vale 9 newtons. Mas lembra lá que a FAT, a força de atrito, era de 10 newtons.
10 newtons. Vai movimentar? Opa, não vai. Tá, não vai. Qual é a máxima força que F pode assumir para que o sistema fique parado? Se eu te perguntar agora, pessoal, aqui olhando, qual é a máxima força, o máximo que F deve ter, o máximo permitido que ele pode ter para que o sistema ainda fique parado? Qual que vai ser? Opa, vai ser 10. Claro, 10 newtons é o máximo que ele... Por quê? Porque se eu botar aqui, pessoal, 10,01, opa, 10,01 já é maior que 10, o sistema vai entrar em movimento, tá? Então determine o maior valor de F. O maior valor de F vai ser igual a quem? A força de atrito, tá? A força de atrito estático. Então o que eu estou solicitando nesse problema aqui, pessoal? Para achar esse F aqui, pessoal, vou achar essa força aqui. Quanto é que vale? Qual é o máximo dessa força? É o máximo da força de atrito. O momento que esta força aqui superar a força de atrito, digamos que ele vai ser deslocado para a direita. Essa força está sendo aplicada no sentido de movimentar esse bloco para a direita. A força de atrito está atuando para cá, está atuando para a esquerda, tá? E o máximo valor que essa força vai assumir é a força de atrito. Porque se essa F passar um pouquinho desta força de atrito que está atuando para a esquerda, esta força já consegue empurrar o bloco para a direita, tá? É simples. Então nós temos aqui, ó, quando eu vou analisar, calcular a força de atrito, eu tenho que analisar quais são as forças que comprimem o corpo contra a superfície. Aqui, quem está comprimindo o corpo contra a superfície é apenas quem? O peso do corpo, tá? E a força normal para cima. E se essa força quer movimentar o corpo para a direita, a FAT está atuando para onde? Para a esquerda. O corpo ainda está parado. Mas no momento que eu aplico uma força no sentido de começar a movimentar, de querer movimentar, já aparece uma força do tipo estático, uma força de atrito estático, tá? Então, para me achar o valor de F, basta eu calcular o FAT. Isso é uma questão de vestibular, galera, uma questãozinha de vestibular, tá? Qual é o máximo valor de que F tem que assumir para que o sistema ainda fique parado, para que ele não entre em movimento? O máximo que F deve ter para que ele não entre em movimento tem que se igualar à força de atrito, porque se o F passar um pouquinho do valor da força de atrito, pronto, já tem movimento, tá? Então, para que o sistema permaneça em repouso, parado, eu tenho que ter essa condição aqui. O F, que é a força que quer movimentar, é igual a força que quer atrapalhar o movimento, tá? Então, quando o F se torna maior, ligeiramente maior que F, que FAT, inclusive, o sistema entra em movimento. Como é que eu calculo FAT? FAT é igual a força normal vezes coeficiente, que no caso aqui é o de estático, que é dado. Geralmente isso aqui é dado, a não ser que eu peça para calcular, tá? Pessoal, força normal é igual ao peso, né? Ó, força normal é igual ao peso. Isso aqui é o exemplo mais simples de cálculo de força normal. Força normal para cima é igual ao peso para baixo. Lembra lá que força normal é a soma das forças que comprimem a superfície. Essa superfície aqui. Quem é que está comprimindo essa superfície aqui onde o bloco está apoiado? É o peso. Então força normal é o peso, acabou, né? Que é igual a mg. Logo, força normal é 10 que é a massa do bloco, vezes o outro 10 que é a aceleração gravitacional, que a gente supôs 10 para facilitar nosso cálculo. Então tem força normal de 100. FAT igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. FAT igual a 100, que é a força normal, vezes o coeficiente de atrito que foi fornecido, está aqui. Então tem uma força de atrito de 60 newtons. Logo, o F tem que ser no máximo 60 newtons. Se for 60,1, já entra em movimento, né? Se for 59,9, ainda fica parado. 60 é o limite. 60 é o valor onde F e FAT se cancelam. Ah, se uma força nesse F, se F for de 20 vai entrar em movimento para a esquerda? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, força de atrito não gera movimento. Não vai me pensar o seguinte: opa, e se F for menor que 60, o corpo vai para a esquerda? Não, pelo amor de Deus, vai ficar parado. A força de atrito não gera movimento, né? A força de atrito ela dissipa o movimento, é uma força que tem que ser vencida, tá? Ela sempre vai aparecer quando tem uma força fazendo movimento ou quando tem uma força tentando fazer movimento. Se a força motriz for menor que a força de atrito, o corpo simplesmente não acontece nada.
Se o corpo estiver parado e a força que tenta movimentar é menor que a força de atrito estático, o corpo fica parado. Pelo amor de Deus, força de atrito nesse caso aqui não vai movimentar nada. Certo, pessoal? Então era isso, né? A força de atrito, tente fazer com base nesses exemplos aí. Se tiver exemplo lá de força inclinada, ou atividade de força inclinada não precisa fazer, mas se você é ninja, você vai tentar fazer. Lá no plano inclinado, só lembra que, né, a força normal é o PY. E para te calcular a força de atrito, tem que calcular o PY, porque a força normal é o PY, lá no plano inclinado. Tá? Olha lá as atividades de força de atrito. Beleza, pessoal? Então era essa daqui. Deixa eu agora sair daqui, eu quero mostrar para vocês o que eu tento fazer aqui na minha câmera. Tá, então vamos lá, forças especiais. Forças aqui. Deixa eu carregar aqui. Vamos ver se vai entrar, que tem muita coisa aberta. Eu espero que não me trave o vídeo. Aí eu tô lascado, eu tenho que gravar tudo de novo. Vamos ver, carregou, pessoal. O que eu quero que vocês tentem fazer como desafio, pessoal, é... Vamos lá, deixa eu chegar em força de atrito. Meu computador está lento porque tem muita coisa aberta. Eu estou rezando aqui para ele não trave. Tá? Eu quero que tente fazer a 5. Qual é o desafio que eu vou propor para ti, cara? Qual é o desafio que eu vou propor? O primeiro aluno que me mandar essa questão aqui correta, explicadinha, passo a passo, não vai precisar fazer a prova. Já vai tirar 10 de lambuja. Então esse é o desafio. O primeiríssimo aluno, o primeiro apenas, tá? Que me mandar essa questão resolvida, a questão 5, não vai precisar fazer a prova. Eu já vou colocar 10 no estudante online, tá? Mas tu tem que fazer explicadinho, em detalhe, onde é que está a força de atrito, onde é que está a força normal, tudo, tá? Tudo. Tá, pessoal? Tchau.